Gente, essa aqui é a segunda parte da correção de uma redação para o TJ São Paulo, Banca Vunesp. Se você ainda não viu a aula 1, você vai ficar super perdido aqui, então volte, veja a aula 1, tá? Para você se introduzir aqui no assunto, tá? E depois você volta para essa aula aqui para continuar. Ou se você quiser continuar aqui, que estava no comecinho da redação, depois você volta só para pegar essas partezinhas aqui iniciais e ver também uma coisa muito importante e coisa que eu nunca vi ninguém falar, nem no YouTube, nem em lugar nenhum, o que eu falei nessa aula 1. Então vai lá assistir, que eu falei sobre como a banca já sabe que tipo de candidato é você antes mesmo de ler sua redação, tá? Ele faz uma leitura dinâmica e eu falei para vocês o que é essa leitura dinâmica, como ela é feita, e eu dei um exemplo fazendo a leitura dinâmica nessa redação aqui, mostrando para vocês todos os pontos que são avaliados nesse momento inicial, antes, tá? Da correção da sua redação. Isso é importantíssimo, porque a banca já sabe se você é um aluno mediano, um aluno 900 mais, né? No caso de redação nota 1000, mas assim, um aluno que vai tirar aí 80% da nota, 100% da nota, tá? Então vai lá para você assistir. Aí, ó, acendi a luz, agora tudo vai dar certo. Aí, ó, era isso, era a luz. A luz, ó, chego a sentir a luz entrando. Ai, meu Deus, que coisa boa. De verdade, mudou o negócio depois que eu acendi a luz, que doideira. Mas enfim, gente, agora vai dar certo, eu creio. Vou conseguir corrigir isso aqui tudo pra vocês, num vídeo só. E é o seguinte, vocês querem meus materiais gratuitos, entrarem no meu grupo de alunos, grupo de apoio, na verdade, porque nem todos ali são alunos, tá, gente? São pessoas que eu acolho, que eu deixo entrar no grupo para receber material grátis, para receber links de vídeos quando tem, para fazerem perguntas, tirarem dúvidas, tá? Gratuitamente eu respondo todo mundo com muita boa vontade, tá? Toda vez que dá. Vocês podem aproveitar ali também as dúvidas de quem é meu aluno, né, de coisas que eu ensino para eles, aí vocês estão ali no grupo ouvindo, vendo, pegando, né, alguma coisa ali também. Vocês recebem promoções, sempre que tem promoções, novidades, tudo ali naquele grupo, tá, gente? Vou deixar o meu e-mail aqui bem grandão aqui em cima de vermelho para vocês entrarem em contato comigo, caso precisem de alguma coisa. Podem entrar em contato comigo também lá no Instagram, tá? Redação Enem CNU, pelo site redaçãoenemcnu.com, para vocês verem tudo que eu ofereço para vocês estudarem, se prepararem bem e se habilitarem no concurso de vocês, se tornarem servidores públicos graças à nota da redação do concurso, tá? Então vamos aqui seguindo, não vou voltar essas partes aqui, porque vocês vão ver lá no vídeo 1, mas eu vou explicar para vocês a legenda, pelo menos, né? O que tá de verde aqui tá correto, o que tá de amarelo, que ainda não tem, mas pode ser que tenha, ao longo da correção, é algo que é passível de melhora, eu dou sugestões, tá, do que pode ser melhorado, e o que tiver de vermelho, que infelizmente está errado, mas, para a nossa alegria, eu vou falar para vocês o que está errado, por que está errado, como melhorar, deixar aqui descrito para o aluno poder analisar e responder essas caixinhas de perguntas aqui com mais dúvidas, que serão respondidas novamente por mim, tá bom? Então, é assim que eu faço as correções, quando vocês clicam lá no meu linkzinho e compram meus pacotes de correções, tá bom? Ai. Então, vamos lá, gente. Ó, tal fato contribui para o aumento do endividamento, onde, aqui ó, eu parei nesse onde. Gente, quando vocês falarem onde, pelo amor da Creuza, deixa eu separar esse onde aqui desse tô, para você saber que é coisa diferente. Não escrevam onde para qualquer coisa que não seja lugar. Aqui, toma. Beba. Onde é lugar, gente. Tempo é quando. E qualquer outra coisa tem algum advérbio para você colocar ali naquela coisa, que não é onde. Onde você vai? Vou na padaria. A padaria é um lugar, então é onde. Agora, se você falar onde o consumismo, não, o consumismo não é um lugar. Onde você vai? Vou no consumismo. Não faz sentido, você tem que se perguntar isso.
Onde você vai? E você responde a palavra que vem depois do seu onde aqui no texto. Se não fizer sentido como um lugar, tá errado. Então, o que eu posso substituir, Grazi? Vamos por partes. Aqui eu vou pontuar para a aluna saber que, ó, onde denota que lugar, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Sugestão. Para substituir esse onde? No qual, olha que bonitinho, ó. Ou, ó, duas opções para você, porque eu sou boazinha. Ó, sempre dá para você fazer isso aqui, tá? Substituir por no qual ou em que. Então, ó, do endividamento no qual o consumismo, ou do endividamento em que o consumismo, fica ótimo, perfeito, bonitinho, super conectado, tá? E o exibicionismo, então, consumismo, exibicionismo, Grazi, mas olha só, você tá muito enjoada, isso aqui tá no tema, você falou que eu tenho que evidenciar o tema, que eu tenho que repetir as palavras do tema do jeitinho que tá ali. Como é que você me fala agora que eu não posso repetir as palavras que estão no tema, pelo amor de Deus? Gente, vocês podem ter um jogo de cintura aí, ó. Eu não vou quebrar minha coerência textual repetindo esses sufixos, tendo em vista que só nessas 3 linhas aqui iniciais, lembra que a primeira impressão conta muito? Então, se nas primeiras linhas você já tem tantas repetições, né, a sua coerência textual já está gritando por socorro, e você vê que tem essa repetição no próprio tema, não copia exatamente igual está o tema, tá, Grazi? Mas como é que eu vou fazer a evidência do tema, então? Substitua por sinônimo. Inclusive, sempre que você vê que tem uma repetição, você vai substituir essa repetição por um sinônimo, tá bom? E aqui no caso, como é a palavra do tema, que é um caso à parte, o que, que você pode fazer? Aqui no primeiro parágrafo, aqui onde apareceu consumismo, exibicionismo, muito próximo, dando esse incômodo na leitura de repetição, você vai mudar por um sinônimo, algum dos dois, ou mudar pela própria palavra, mas ela é descrita de uma forma diferente. Por exemplo, em que, ó, endividamento é devido ao grande consumo. Não é consumismo, não tem o sufixo ismo, ao grande consumo, ou ao consumo exagerado, né, exacerbado, né, para finalidade única, né, com mera finalidade de se exibir, ou de exibição. Olha aí, substituir essas duas palavras, a palavra consumismo e a palavra exibicionismo, por palavras que dizem a mesma coisa, tá? Aí depois, ao longo do texto, em outros parágrafos, você traz essa palavra íntegra, como está no tema, exibicionismo, consumismo, uma longe da outra, para não fazer o mesmo erro daqui, tá bom? Certo, gente? Dúvidas, questões, desabafos, escrevam que eu vou responder todo mundo, tá? Tá bom, pessoal? Então aqui, ó, a gente também pode colocar um pontinho, né, para terminar. Aqui eu vou pontuar para o aluno evitar repetições. Tá? Aí eu vou colocar aqui para ela saber, né, sugestão. Isso você pode copiar no seu caderninho para você estudar mais tarde, tá? De madrugada, em vez de dormir. Gestão previdencial, tema, mentira, gente. Durmam, descansem, porque isso é muitíssimo importante até para o seu estímulo cognitivo, para você conseguir assimilar tudo que você estudou durante o dia, tá? Se cuidem, protejam a saúde de vocês. Porque se vocês não tiverem saúde, quem é que vai ser o novo servidor público do Brasil? Ó, sugestão para evitar para evidenciar o tema, sem repetir
o sufixo ismo, ó. Que eu tinha falado antes, né? Substitua o sinônimo e depois evidencie a palavra exatamente como está no tema e depois, vírgula, nos parágrafos nos próximos parágrafos, quer dizer, em algum dos próximos parágrafos, né? Em um deles. Depois, nos próximos parágrafos, ó, em algum dos. Vamos ver se ficou claro, ó, evitar repetições aqui, né? Sugestão para evidenciar o tema sem repetir o sufixo ismo. Substitua por sinônimos e depois, em algum dos próximos parágrafos, evidencia a palavra exatamente como está no tema. Correto? Bueno. Então tá, aqui ela mencionou, né, essas duas palavras do tema, não deixa de ser um verdinho, né, porque ela está de fato evidenciando o tema, então eu vou colocar aqui um verde por cima do vermelho para ela entender tudo que foi pontuado. O que não quer dizer que ela não evidenciou o tema, né? Ela evidenciou perdendo um pouquinho de pontos em coerência textual, mas evidenciou, tá? É melhor do que não ter evidenciado o tema. Poderia fazer melhor? Sim, substituindo as palavras, mas o tema está evidenciado e ninguém pode negar isso. Então aqui, ó, era da informação e consumismo exacerbado. Olha só o que tem aqui no tema. Era da informação e consumismo e exibicionismo, tá? Aqui exibicionismo, eu falei exacerbado, mas é porque eu tô louca. E aqui a palavra tecnologia também aparece, ó, tecnologia lá, tecnologia aqui, que eu deixei passar. Porém, vamos resgatar aqui, ó, tecnológica. O que que ela fez? Evidência do tema. Então, o tema dela está completamente evidenciado. Tema evidenciado, tá? Isso aqui, para que serve isso? Para quando o seu leitor lê o seu primeiro parágrafo, ele saber de antemão sobre o que é que você vai dissertar nos próximos parágrafos. Você vai defender uma ideia nos próximos parágrafos, mas que ideia é essa? Ah, mas ele já sabe o tema. Não, ele não sabe, tá? Ele tá doidinho, ele não lembra. Você tem que deixar claro aqui para ele, tá bom? É isso. E além disso, você tem que fazer mais coisas aqui. Por exemplo, deixar uma tese. Vamos ver se essa tese ficou clara, se a gente consegue perceber. Exibicionismo nas redes sociais, então aqui não teria um ponto, né? Ela só deixou um espaçozinho aqui, caberia um mais, né? Que a letra tá bem grande também, né? Mas enfim, tudo bem. Tal fato contribui para um aumento do endividamento, no qual o consumismo e o exibicionismo nas redes sociais são promovidos por meio de postagens e muitos likes. Então aqui ela reduziu esse tema, ó, aqui o tema está abrangente, fala de tecnologia na era da informação como um todo, pode ser de qualquer setor da tecnologia da área da informação. 1 milhão de possibilidades. Cada candidato pode falar de uma coisa diferente, uma loucura. Como é que a gente vai controlar isso daqui? Fechar, reduzir esse assunto para que todos os candidatos falem da mesma coisa e esse trem não vire bagunça. Isso aqui acontece com todos os temas, tá? Que são longos, de concursos e vestibulares. Por isso a gente pede para você criar teses, que são subtemas, né? São temas tirados de dentro do tema. Por exemplo, desse tema grandão, abrangente, né? De um problema enorme da sociedade, que tem várias ramificações, eu vou pegar uma dessas ramificações e vou falar sobre ela, ou duas, né?
Aqui é uma redação menorzinha, de 21 ou 22 linhas, então você pode fazer uma tese só. E aqui parece que ela está, né, puxando uma ramificação para as redes sociais. Então ela quer falar de tecnologia na era da informação nas redes sociais, de como esse consumismo e esse exibicionismo acontece ali nas redes sociais. O tema pediu para ela falar de redes sociais? Não, mas ela escolheu esse viés, escolheu essa tese de dentro do tema dela para falar. E aí você pode escolher qualquer uma que você quiser, tá? Que esteja dentro do tema. Isso é pensar em uma tese, trazer uma tese para você desenvolver aqui. Delimitar esse tema mais abrangente. Então aqui, quando ela fala nas redes sociais, pode ser uma tese dela. Vamos deixar de molho, terminar de ler mais as 3, 4 linhas para a gente ver se realmente é isso, tá? Eles são promovidos por meio de postagens e muitos likes, né? Quando você colocar uma palavra estrangeira, eu vou pedir para você colocar ela evidenciada, tá? Deixa claro que você entende que isso é uma palavra estrangeira, que você escolheu trazer, mas você vai colocar, por exemplo, entre aspas, né? Aqui não tem como você colocar em itálico, né? Ó. Estrangeiras com J, querida professora. Evidenciar, né? Ou marcar, né? As palavras estrangeiras com aspas, por exemplo, tá? Você pode, se for uma redação que você vai fazer digitada, você pode fazer de outra forma, como por exemplo o itálico, que é um padrão aí para palavras estrangeiras, tá bom? Então tá, no meu entendimento até agora, a tese dela é como esse problema acontece nas redes sociais por meio de posts e likes, tá? É assim que a pessoa usa essa tecnologia para se exibir e para promover o consumismo, certo? Por que eu coloquei de amarelinho? Lembra? Porque não tá errado, é só uma dica, algo que pode melhorar. Não vai perder ponto porque colocou uma palavra estrangeira aí sem... Até porque likes é uma palavra que, né, tem tradução, mas a gente usa geralmente, ela é bem usual na língua portuguesa também. E não perde o entendimento. A gente fala muito gostei, mas a gente fala, eu acho que até mais likes, então tá tudo bem. Aí ela faz o ponto, né, acabou aqui o primeiro período do parágrafo dela, e ela vai começar com um conectivo. Isso aqui é que é bonito, meu povo. Conectivo, tá? Que vai conectar as partes, certo? Não vou escrever ali não, porque pode me atrapalhar na hora de dar nota, tá? Vou deixar para colocar ali, escrever ali só o que tá errado mesmo, para eu conseguir depois fazer essa análise mais assertivamente, mais rápido, para dar nota, tá? Mas ela já sabe, porque ela já me mandou várias redações, já corrigi, já dei aula para ela, então ela sabe que ela sabe já o que é conectivos, ela já recebeu esse material meu de conectivos, então ela vai saber que tá verdinho porque é conectivo, tá? E vocês também, porque eu tô falando agora. Logo, vírgula, por quê? Porque sempre depois de conectivos, quase sempre, né, gente? Porque depende também de algumas coisinhas. Tem vírgula. Então, logo, vírgula, se torna necessário, torna-se ficaria mais bonitinho, mas enfim. Necessário implementar técnicas para proteger a privacidade, a fim de garantir segurança emocional e financeira. Não precisa você colocar isso no primeiro parágrafo, não fica legal, tá? Fica uma coisa assim, atropelada. Por exemplo, a introdução é para você... Quem me responde nos comentários, o que é para você fazer na introdução? Introduzir, dizer sobre o que você vai falar. Você ainda nem problematizou isso, você acabou de apresentar sua tese. É no desenvolvimento que você vai detalhar a sua tese, vai dizer qual é o problema dela, tudo sobre ela. Então você nem começou a rezar a missa ainda, é só a introdução. Então, aí quando você me faz aqui um período ainda, né, um período específico, separado, só para você propor intervenções para melhorar esse problema,
fica assim um carro em cima dos bois, sabe? Tipo assim, ai fulano, eu quero te contar uma coisa. Aí o fulano fala assim, tá, mas o que você quer me contar? Ele quer que você diga, né, assim, um resumo, uma frase que vai resumir aquele problema, que vai introduzir ao que você vai contar para ele. Ah, tipo assim, você fala assim, eu quero te contar sobre um problema que aconteceu comigo, um negócio que aconteceu comigo ontem. Aí depois, no parágrafo de desenvolvimento, que você vai contar o que aconteceu com você ontem. Aí vai atingir o clímax da sua redação. Não que isso aqui seja um outro gênero textual, né, que tenha clímax, mas para vocês terem uma noção, né, do fluxo, qual é a palavra que foi usada no edital? Da progressão textual, de como as coisas andam com uma ordem, início, meio e fim. Dissertação argumentativa tem essa estrutura imutável que você aprende ali no ensino fundamental 2 e você traz para o ensino médio, traz para o concurso público, e todo mundo que vai fazer concurso público que pede dissertação argumentativa vai ter que usar esse gênero, não muda. Por isso que no meu curso eu vendo o curso de dissertação argumentativa, todo mundo pode comprar, porque todo mundo tem que aprender ele. Ah, mas meu concurso é da PM, mas meu concurso é do judiciário, mas meu concurso é de saúde, não importa. Pode comprar o curso, mas é Enem, compre. Pode fazer o meu curso, porque ele ensina essa estrutura imutável. Essa estrutura que a gente já aprendeu lá no ensino fundamental, mas a gente esqueceu, precisa lembrar agora. De desenvolvimento, de introdução, desenvolvimento e conclusão. E quais são os requisitos, o que precisa aparecer dentro de cada uma dessas estruturas, como é que eu vou pegar meu conteúdo e colocar dentro dessa estrutura. Aí sim, depois que você faz esse curso, que está ali no meu site, redaçãoenemcnu.com, depois que você entende da dissertação argumentativa, é que você vem e fala, Grazi, vi seu curso, sei fazer uma dissertação argumentativa perfeita, agora eu quero que você corrija as minhas redações e que a gente vá aplicando as especificidades do meu edital, do meu concurso, do meu vestibular, dentro dessas correções. E aí você pode fazer aulas particulares para a gente conversar sobre o seu edital, analisá-lo, para você entender tudo que ele pede e escrevendo redações e treinando dentro dele, tá bom? Então tem partes. Por que eu tô falando isso? Exatamente para você não fazer algo assim, uma estrutura misturada, tá? Aí você tá lá conversando com a pessoa, né? Eu tenho que te contar uma coisa, a pessoa pergunta, que coisa você quer me contar? Aí você, uma coisa que aconteceu comigo ontem, ok, ele já está preparado para você contar ali no próximo parágrafo, no parágrafo de desenvolvimento. Mas aí não, você já nem fez o desenvolvimento, você já quer chegar na conclusão, você está ansioso demais, está nervoso. Você fala assim com a pessoa, não, mas eu quero que você faça alguma coisa para me ajudar, eu quero que você vá lá em tal lugar e fala com fulano, para fulano fazer tal coisa, para resolver esse problema meu. Aí a pessoa fica assim, tá, mas você nem me contou ainda qual que é o problema, sabe? Você tá me confundindo, você tá querendo que eu resolva um problema que eu nem sei ainda qual que é. Você só me deu um título, um resumo, só falou que é um problema que você tem. Eu tô esperando você desenvolvê-lo primeiro, para depois, no final, a gente pensar em uma intervenção. Certo? Por isso que ela, na conclusão, que a gente faz proposta de intervenção quando a redação pede isso, quando o edital pede isso, ou a gente faz uma síntese de tudo, um resumo de tudo, uma chamada mais apelativa para reflexão, ou até uma frase assim mais breve, pedindo uma proposta de intervenção, ou dizendo que é preciso, né, que alguém intervenha, que é o que está escrito aqui. Entende, gente? Entenderam essa parte estrutural de ordem das coisas? É isso. Então, assim, todo esse trecho aqui eu vou pontuar de amarelo. Eu não sou uma bruxa má, tá? Mas, assim, totalmente desnecessário de colocar aqui no início? Sim, porque deixa o seu leitor confuso, tá? Deixa o seu texto sem progressão. Ai, não, gente, eu não posso. Não posso colocar isso de amarelo. Vou colocar de vermelho, porque eu quero ver vocês vencendo sem erros estruturais, tá? Porque a estrutura nem é o mais difícil. Lembra que eu falei que vocês podem estudar junto com a galera do Ensino Fundamental 2? É tudo a mesma coisa, vocês podem estudar junto com a galera do Enem, dos vestibulares, é tudo a mesma coisa. Então,
não dá para vocês errarem nisso, tá? Depois dessa correção aqui que eu fiz, vocês não vão errar mais nisso, tá? Se vocês quiserem comprar meu curso para entender melhor, vai ajudar vocês de uma maneira que vocês não estão preparados para receber, certo? Por que eu coloquei isso aqui tudo de vermelho? Já expliquei, né? Mas eu vou escrever aqui para minha aluninha maravilhosa. Se torna necessário implementar blá blá blá, então aqui, isso aqui é uma proposta de intervenção, que primeiro, para esse edital, para esse concurso aqui, a VUNESP deixou lá claro no edital, não precisa fazer proposta de intervenção. Então, proposta de intervenção desnecessária. Gente, às vezes parece que eu tô brigando, eu não tô brigando com vocês não, tá? Eu amo vocês. É o meu jeitinho. Proposta de intervenção desnecessária e no parágrafo de introdução tipo assim, desnecessária e que cabe melhor, que eu sou boazinha, no parágrafo, caberia, né? Parágrafo de conclusão. Proposta de intervenção desnecessária e que caberia, não cabe porque nessa redação não cabe, porque caberia melhor no parágrafo de conclusão. Certo, garelas? Seguindo. Inicialmente, olha que coisa mais linda. Inicialmente é um conectivo lindo para começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Que é o segundo parágrafo da redação. Muito bom. O que é inicialmente? Vamos ver. Reconhecer os avanços que a tecnologia promove. Então deixa eu voltar ali para eu demarcar a tese, né? Nas redes sociais, por meio de postagens. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo pegar tudo isso aqui. Isso aqui é tese e likes. Tudo isso aqui é a tese dela. Aí eu vou ter que pontuar aqui, porque para ela saber, né? Aqui, tese. Vamos colocar assim, a problemática. Vou colocar problemática porque é o geralzão do tema. A problemática no contexto das redes sociais. Eu tô escrevendo assim porque se eu só colocar nas redes sociais vai ficar sem sentido, tá? Mas tá bom aqui do jeito que ela escreveu. A problemática no contexto das redes sociais. Por meio de postagens e likes. Isso aqui é a tese dela, tá? Eu entendo que seja a tese dela. Mas, inclusive no e-mail ela falou pra mim qual que era a tese dela. Não lembro agora. Depois eu vou ver se bate com a que eu entendi que é. Se não, tá tendo aí um entendimento diferente do que são as teses, tá? Aí precisa voltar no curso e ver o módulo de introdução, tá? Para entender o que são as teses, como fazer. Então tá, inicialmente, reconhecer os avanços que a tecnologia promove no mercado de consumo é inevitável. Ponto. Isso aqui é a opinião dela, tá? Opinião do autor. Tá com cara de proposta de intervenção também, né? O que deve ser feito? Deve-se reconhecer, né? Quem vai fazer? O próprio usuário. Ele deve reconhecer os avanços que a tecnologia promove no mercado de consumo, porque isso é inevitável, mas isso aqui seguindo, né, a linha de pensamento que ela fechou aqui, esse parágrafo, né?
mas não tem nada a ver, porque a gente não tá colocando proposta de intervenção aqui no começo, não. Esse aqui a gente vai pontuar como uma opinião do autor, tá? O que ela acha sobre o assunto, né? Porque ela fala que é inevitável, então é a afirmativa dela. Ótimo. Não precisa fazer um período só para isso, tá? Um período de 2 linhas ainda é um período muito curto, quebra muito a fluidez da sua leitura, coloca uma pedra no meio do caminho aí para o seu leitor, e além disso, quando você conecta uma oração na outra, conecta a sua ideia na referência, por exemplo, no exemplo que você vai trazer para respaldar a sua fala e solidificar a sua argumentação, quando você liga isso de uma forma com mecanismos linguísticos de conexão, isso aumenta a sua nota, entenda isso. Então, quando você faz um ponto e começa de novo, um novo período, você dizendo assim, eu não sei como conectar isso aqui, então eu vou ter que quebrar e começar de novo, e separar isso aqui, e tirar um pouco da coesão da minha redação, por falta de mecanismos linguísticos coesivos, né, para ligar as minhas orações. Então isso aqui é bem ruim para você, tá? Então, ó, como a possibilidade. Aqui eu não consigo entender se isso daqui é um ponto. Me ajudem aí, gente, me falem se vocês estão entendendo diferente de mim, se eu estou sendo injusta. Isso aqui é um ponto ou não? Não consigo entender muito bem. Se for um ponto, tá começando um novo período com letra minúscula, começando com coma, então sem sentido. Eu não tô entendendo se isso é um ponto, tá? Tipo assim, se não fosse um ponto, então reconhecer os avanços que a tecnologia promove no mercado do consumismo é inevitável, como a possibilidade de realizar orçamentos, ter acesso a produtos, também não faz sentido, tá? Se isso aqui for um ponto, não faz sentido. Se não for um ponto, também não faz sentido. Então estamos, o quê? Perdidos. Precisamos deixar mais claro isso daqui, o que aconteceu aqui. Eu não entendi. Gente, eu tô coçando minha cabeça toda hora. É uma dermatite que só por Cristo, tá? Meus cabelos tá limpinho, cheirosinho e bonito, não é mesmo? Quer ver, ó? Inicialmente, reconhecer os avanços que a tecnologia promove no mercado do consumo é inevitável. Deixa eu ver, vírgula. Com a possibilidade de realizar orçamentos, ter acesso a produtos recém-lançados ou a outros países, tudo isso de forma prática e muitas vezes dentro do conforto da própria casa. Não, tá vendo? Não finaliza as frases. Ó, eu tentei, se aquilo fosse uma vírgula, fosse um ponto ou sem ponto. Das 3 formas, não fecha a frase, tá? Essa frase aqui fechou, falando que é inevitável, a opinião dela. Aí aqui, se estiver começando, tem pouco conectivo aqui, a letra maiúscula. Se for uma vírgula, a frase está sem sentido. Sabe, de qualquer jeito, tá aqui. Esse trecho aqui tá precisando de uma reescrita, tá? Não ficou claro e ficou sem sentido de qualquer forma. Então, vamos ver, como a possibilidade de realizar orçamentos, ter acesso a produtos, produtos, tá? Orçamentos, produtos, tá? Possibilidade de realizar orçamentos, ter acesso a produtos recém-lançados ou de outros países. Tudo isso de forma prática e muitas vezes dentro do conforto da própria casa. Muitas vezes não, né? Sempre que a gente está falando de internet, né? E dentro da própria casa, né? Claro, pode ser no celular, fora da casa, eu vou colocar de amarelinho, porque eu não sei o que ela quer dizer com muitas vezes. Porém, eu vou pontuar isso muitas vezes também, por quê? Porque, nossa, que susto, obrigada. Ela tava tomando um negócio aí, vê se ela fez bagunça, fazendo favor. Fez. Derramou? Ela tava tomando um mingauzinho aí. Eu sei. Nossa, esse trem ficou...
Tá? Muitas vezes é generalista, tá? Generalista. Não me diz muita coisa, não. Muitas vezes acaba englobando muita coisa. Muitas vezes, quantas vezes? Você tem que me trazer dados, você tem que me trazer afirmativas, informatividade, tá? As suas frases têm que ter alto grau de informatividade. Então, quando você fala muitas vezes, algumas vezes, várias, nunca, sempre, essas coisas te prejudicam, tá? Porque elas não são assertivas, tá? No ponto de vista da informatividade. Então, muitas vezes tem esses dois tipos de problema, tá? Por ser generalista e por, aqui no caso, ficar um pouquinho confuso também quanto ao sentido da palavra. Porque se você está falando de compras na internet de forma prática, então se supõe que a pessoa está no conforto do lar dela fazendo essa compra, né? Mas como não necessariamente é isso, você pode estar na casa de outra pessoa, na rua, em qualquer lugar fazendo essa compra, não vou colocar vermelho, não vou ficar errado por causa disso. Tá bom? Só algo para a gente ficar de olho. Ponto. Então, tudo isso aqui que ela fez é uma coisa super importante, tá? Que eu ensinei ela a fazer e que eu quero que vocês saibam fazer também. Ó, tudo isso aqui que ela fez foi trazer um exemplo prático de como esse problema acontece na sociedade, tá? Então, se ela traz aqui a questão de exibicionismo e consumismo nas redes sociais, e ela está descrevendo para mim um cenário em que as pessoas compram, né, muitos produtos no conforto das suas casas, de forma prática, tem possibilidade de realizar orçamentos, né, de ter acesso a produtos recém-lançados, produtos importados. Então, eu consigo imaginar essa cena. Então, se o seu leitor consegue imaginar aquela cena e consegue concordar com você que, de fato, ela acontece na sociedade brasileira e que ela é ou pode ser um problema, seu checklist está melzinho na chupeta, tá perfeito aqui, tá? Cumpriu o papel de fazer uma solidificação aí, uma potencialização do seu argumento. Viu que ela começou dando a opinião dela, falando que as pessoas têm que reconhecer os avanços da tecnologia, porque isso promove reconhecer os avanços que a tecnologia promove no mercado de consumo é inevitável. Então ela fala que as pessoas têm que reconhecer isso e depois ela dá um exemplo prático de algo relacionado a esse problema, tá? Uhum. Deixa muito tempo não, porque também quente. Quente? Isso é frio? Não, falando aqui também. Tá. Não demora não. Tá. Pode pôr na geladeira, isso é frio. Tá? Por mais que não tô ainda conseguindo enxergar uma relação direta da fala dela com o exemplo prático, e talvez não tanto com a questão das redes sociais, exibicionismo e consumismo nas redes sociais, porque esse exemplo prático que ela deu aqui não necessariamente é um problema, né? Talvez é até um benefício. Mas vamos ver se depois a gente consegue enxergar o que ela quis dizer, né? Vamos continuar lendo. Aqui ela dá o exemplo prático. É um checklist estrutural. Agora a gente vai ver do ponto de vista do conteúdo se está fazendo sentido, tá? Aí põe um todavia aqui, que é um conectivo, né, de oposição. Então vamos ver o que ela fala para se opor a isso. Aí agora parece que está começando a fazer sentido, né? Que pode ser que ela vai falar que, apesar de ter esses benefícios, vai trazer o lado ruim da coisa, problematizar. É isso que a gente está buscando. Os números de pessoas endividadas, segundo o Poder 360, nunca foi tão alta, isso a nível mundial. Então aqui, o que a gente tem? Primeiro, eu vou ser boazinha, vou colocar o que tem de correto, tá? Ó. Tudo isso aqui é a referência que ela traz. Não, vou colocar bem em cima aqui do Poder 360. É a referência, tá? Então ela traz uma referência. O que um parágrafo de desenvolvimento precisa ter? Referência e exemplo prático, os dois. Isso ela fez, tá?
A nível estrutural, nota máxima. Agora, a nível do conteúdo e de se faz sentido ou não o que ela falou para cumprir esse checklist, é o que a gente precisa analisar agora, tá? Quando ela fala assim que segundo o Poder 360, ou seja, essa referência dela, ela diz que os números são muito altos, né, a nível mundial. Aqui no tema dela não fala que é no Brasil, não delimita território, então não tem problema ela trazer algo a nível mundial. E fala que as pessoas estão muito endividadas. Então, assim, acabou bem do nada o período, tá? Então, tipo assim, o que a gente poderia fazer é reconstruir períodos mais longos em que se possa explicar melhor a relação de uma coisa e outra. Eu tenho que trazer... Papá, cadê você? Eu vou terminar, finalizar aqui agora, eu vou dar o papá. Não, vai lá ver, ó. Não pode ficar pagando. Eu tenho que colocar a minha opinião, tenho que embasar minha opinião com um exemplo e com uma referência. Mas eu tenho que relacionar tudo isso, uma coisa com a outra. Tudo tem que estar redondinho relacionado. Tanto na forma da escrita, quanto no conteúdo do que eu estou falando. Então aqui, do conteúdo do que ela falou, faz sentido, porque ela fala do benefício de ter acesso aos produtos, ao poder de compra pela internet, e depois ela faz um conectivo de oposição e de fato faz uma afirmativa que se opõe ao que foi falado, né? E já trazendo a referência, falando das dívidas, que realmente ela falou sobre isso lá no primeiro parágrafo, sobre o aumento do endividamento, por causa desse problema aí, do exibicionismo, blá, 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 consumismo, que é o que ela está falando nesse parágrafo. Mas aí o parágrafo termina e ela não fala, né? Por isso, né, dessa forma, percebe-se um perigo, né? Um perigo que pode estar oculto nessas facilidades, nesses benefícios, né, que é preciso se atentar. Aqui no começo ela fala que é preciso reconhecer, né, os avanços da tecnologia, e então eu acredito que assim, o que ela poderia dizer como opinião do autor, não só reconhecer os avanços, né, porque não estamos falando dos avanços no tema, estamos falando dos perigos, né, porque consumismo e exibicionismo, esse sufixo ismo denota problema. E consumismo é um problema, obviamente, exibicionismo também beira aí algum problema, né, dependendo do contexto, é claro, né, gente. Inclusive tem esportes, né, que são por exibicionismo, enfim, ok, mas nesse contexto aqui é um problema. Então, o que ela poderia ter feito aqui, como fala do autor, seria que as pessoas poderiam, né, reconhecer melhor os perigos que podem estar incutidos nesses avanços tecnológicos, né, promovidos pelo mercado de consumo, que apesar de serem inevitáveis, como ela trouxe, também podem ser muito perigosos. E aí trazer essa referência aí de que o endividamento está muito alto. Assim ela relacionaria, né, o fato em si, que não necessariamente é um problema, com o problema, tá bom? Gente, eu vou parar por aqui. Como vocês viram aí, né, o meu segundo emprego me chama, que é o emprego de mãe de uma criança. E aí a gente termina num próximo vídeo, tá? Num terceiro vídeo dessa série. Se vocês quiserem ver o final, comentem aqui, tá bom? Se não, não vai ter. Beijos. Espero que vocês tenham entendido tudo, gente, porque eu faço com muito carinho pra vocês, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.